Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Movecast, o podcast da construção civil que tem como objetivo abordar um pouquinho menos de obra e muito mais as pessoas que fazem a construção civil rodar. Hoje nós vamos abordar um tema que tem a possibilidade de ser uma virada de chave, principalmente para o pequeno construtor. Nós estamos aqui com Kleber Santana, da plataforma Casa, que vai nos mostrar que financiamento para construção não é mágica e que o lucro desse pequeno construtor não vem da liberação do crédito, vem sim do processo, um pouco de como isso tudo funciona, não só a partir da parte do financiamento, mas também de como conduzir esta obra. Kleber, seja muito bem-vindo e eu já vou te jogar direto numa pergunta. Queria saber de você, já de largada, o que fez um especialista em orçamento entender que financiamento para construção de pequeno construtor era uma gigantesca oportunidade? Olá, Edson. Primeiramente, quero agradecer você e a equipe do Orça Fácil aí pelo convite. É uma grande satisfação estar batendo esse papo aqui com você. Vamos lá. Então, o orçamento, ele veio depois. Eu comecei trabalhando ali com construções, comecei de um modo ali meio convencional, igual todos começam, construtores. Peguei um dinheiro ali, tinha um terreno e construí para vender. Só que aí esse primeiro empreendimento foi só frustração, justamente por não entender de orçamento e também não entender de crédito. E aí foi onde eu fui aprofundar tanto do orçamento de obra, tanto como o crédito imobiliário na fase de construção. Cara, e essa virada de chave, assim, eu conheci você já há uns 3 anos, mais ou menos por aí? Acho que mais ou menos por aí. Você trabalhava muito, mas muito focado em orçamento. Cara, eu te conheci pelo trabalho que você fazia. E agora você pivotou um pouco essa ideia, continua com as suas iniciativas lá no perfil focado em orçamento, mas hoje o teu carro-chefe é a plataforma Casa. O que você viu que você olhou, vou botar energia aqui, vou trabalhar com esse tipo de construção, vou entender melhor esse processo, vou ensinar e vou ajudar os construtores a conseguir esse financiamento? Quando eu iniciei o estudo sobre orçamento, eu percebi que, além de ser uma dor muito grande, foi uma dor muito grande minha, a dificuldade de encontrar material, a dificuldade de encontrar outras pessoas que falassem sobre esse assunto. Eu comecei a postar ali na rede social e foi um tema que gerou muito engajamento. As pessoas, Kleber, quero aprender mais sobre orçamento, a minha maior dificuldade é orçamento. Porque, na maioria das vezes, os engenheiros saem ali da faculdade sabendo um pouco de projeto e mais de execução de obra também. Então, o orçamento ficava ali no meio termo. Quase ninguém... a faculdade ela é muito déficit, um déficit grande nessa parte de orçamento. Quando eu comecei a estudar sobre orçamento, eu percebi que o orçamento ali era um pilar para aprovar os financiamentos. Eu tenho conhecimento de orçamento, eu consigo trabalhar com financiamento. Por quê? As pessoas chegavam para mim, Kleber, eu quero trabalhar com financiamento. Eu fui no banco lá, o banco me pediu um orçamento para me aprovar esse financiamento e eu não sei fazer. E aí, uma coisa ligou à outra. Então, eu tinha conhecimento de orçamento e para fazer financiamento eu precisava desse conhecimento. Então, a gente começou a compartilhar esse conteúdo e, com o tempo, fiquei mais focado mesmo na parte de gestão do financiamento, porque o orçamento, às vezes, ele é muito operacional, você tem que fazer muita conta e acaba que hoje também nas redes sociais, esse sistema muito técnico, você não segura a audiência, né? Não consegue, o pessoal quer algo mais rápido ali, que pega informação mais rápido. E, Kleber, pegando ali o gancho, né, a gente entende, a gente já conhece algumas das deficiências na parte de educação, né, para a construção civil. Você falou ali um pouco, né, tem essa dificuldade do orçamento nas formações, mas tem um ponto nessa migração para financiamento que, apesar das pessoas não entenderem tanto, elas acabam criando as suas visões de como deveria ser. Eu queria saber de você, eu não sei se a palavra certa é ilusão, né, mas esse construtor que quer pegar financiamento, quais são as maiores ilusões ou visões erradas ou coisas que ele não entende, que acha que entende nesse processo de conseguir um financiamento para a construção? O que você encontrou dessas dúvidas, que são as que mais acontecem
e que é necessário fazer algo diferente daquilo que o construtor espera? Edson, nesse tempo que eu estou aqui produzindo conteúdo, tenho os meus cursos, estou construindo, eu tenho contato com muitos construtores espalhados pelo Brasil todo. E uma coisa que eu deixo sempre claro para eles, para os meus alunos, meus parceiros, é que o financiamento não é o fim, o financiamento é meio. Existem outros fatores envolvidos em uma obra para que a obra seja um sucesso, para que a obra dê lucro, para que a obra, que você entregue uma obra com qualidade. Então, além de saber de financiamento, o construtor ou o empreendedor, que hoje é muito normal também, tem empreendedores nessa área. Antes a gente via na construção civil só engenheiro, arquiteto, consultor, mas hoje temos empreendedores, o médico, o dentista que está empreendendo nessa área. Ele precisa entender ou contratar bons profissionais na área também de orçamento, na área de controle de orçamento, né? Não existe você ter o orçamento e não controlar essa execução. Controle de qualidade para que entregue uma obra bem feita, para evitar um problema judicial, por exemplo. Então, são várias coisas envolvidas. Então, o financiamento é só uma ponta no iceberg. Tem muitas outras coisas envolvidas para que a obra seja um sucesso, que dê lucro, que entregue qualidade. Cara, a gente dá para entender que são vários fatores, mas se a gente fosse separar em dois pontos, né, o processo burocrático do financiamento e a gestão disso depois. Qual que é a parte mais complicada? Tem um desses pontos que é mais difícil, que é onde as pessoas se perdem mais? É na burocracia para conseguir uma aprovação ou o foco principal tem que ser na gestão disso? Assim, é um conjunto, né? Então você precisa desde o início ali aprovar o financiamento, aprovar um valor que seja possível executar aquela obra. Então, às vezes, o consultor ele tem esse problema também, porque às vezes ele quer adaptar a obra dele ao orçamento do cliente, e tem cliente que você vai ter que dispensar. Não, o financiamento que liberou para você não vai ser suficiente para a gente executar a obra, é melhor a gente abortar o projeto aqui. E aí, contar com bons projetos, contar com uma boa execução, um controle de qualidade. Então, é um conjunto. Então, contratar uma boa mão de obra. Cara, eu vou pegar um ponto aqui que às vezes passa despercebido. Eu acho que a maioria dos construtores já sabem, mas talvez tenham pessoas que não saibam. Esse financiamento para construção, ele não precisa ser no nome do construtor, e sim quem vai pegar o crédito é o cliente, né? É quem está querendo fazer a obra. Como é que funciona esse processo, né? Porque algumas pessoas podem ter a impressão de que para eu construir, eu preciso pegar o crédito, vou construir e depois vender. Isso é só um formato, é só uma possibilidade. Quais são essas possibilidades de crédito que um construtor pode trabalhar? Então, é como você falou. Por exemplo, você quer construir a sua casa. Eu, como construtor, eu vou atuar como, além de construtor, um facilitador. Porque às vezes você, o cliente leigo, você não tem conhecimento de financiamento, do que precisa, de qual documentação. Às vezes a pessoa trabalha de autônomo, acha que não consegue o financiamento e consegue. Então, eu, além de construtor, eu atuo também como um facilitador e aprovo o crédito no seu nome. E eu vou entrar como um prestador de serviço, tá? Se lá no meio da obra você não gostou do meu serviço, da minha prestação de serviço, você pode me dispensar, fazer uma rescisão de contrato e contratar um consultor, porque o financiamento está em seu nome. Tá? Então, quem toma esse crédito na Caixa é você. Eu estou entrando como um prestador de serviço que vou te entregar essa obra ali, dentro do prazo, com qualidade. Mas o construtor também pode pegar o financiamento no nome dele, ele vai tocar uma obra para depois revender. Como é que funciona esse processo? Sim, o consultor também, como você falou, tem diversas modalidades. Eu posso tomar um crédito também em meu nome como construtor, fazer essa casa financiada e depois que ela estiver pronta, eu coloco ela para venda. A pessoa que comprou também, ela pode comprar com financiamento, e aí tem um nome que é o interveniente quitante. O banco, ele quita meu financiamento e faz um novo financiamento no nome daquela pessoa. Ou também a pessoa pode comprar à vista, se tiver dinheiro, que é mais difícil. Hoje quase ninguém compra imóvel à vista. Eu vou lá, quito meu financiamento e a matrícula fica lá livre para outras negociações. Então tem essas modalidades. E agora eu vou pegar um ganchinho no orçamento, né? Nós conversamos anteriormente, já nos conhecemos há um tempo, e uma das coisas que a gente falou aqui no começo está relacionada com orçamento. E
eu acho que a gente tem 2 pontos críticos nessa conversa, né? Primeiro, ajudar o construtor a entender como ele consegue crédito para construir, seja no nome dele ou no nome do cliente. Uma das pessoas mais inteligentes de negócio que eu conheci costumava a falar para mim que, Edson, o importante é você conseguir fazer dinheiro com o dinheiro dos outros, né? Então, esse é um dos processos que o pequeno construtor também pode aprender. Mas outro ponto é que o orçamento, ele uma das obrigações para você poder conseguir um bom financiamento, mas ele não é exatamente igual ao orçamento da obra. O orçamento para um financiamento, ele é consistentemente diferente do orçamento que você vai aplicar na obra. Consegue explicar para a gente um pouco dessas diferenças desses tipos de orçamento? Sim, eu costumo dizer que a gente tem 2 orçamentos, um para aprovar no banco e outro orçamento que é a realidade da minha consultora. O banco, ele é um órgão público, então ele segue algumas bases, tipo o SINAP, o CUB, do Siduscom. E às vezes esses preços que estão nessa base não condizem com a realidade da consultora. Porque tem consultora que está num determinado nível, outra em um nível intermediário, outro mais avançado. Então, eu preciso pegar aquele orçamento que eu vou aprovar no banco, com o que o banco pede, com as bases, e eu preciso verificar se minha consultora, minha equipe consegue executar aquele orçamento. Então, às vezes, por exemplo, a realidade de uma consultora é que ela tem um custo indireto. Por exemplo, ela tem engenheiros, tem carros que rodam a obra. Ela tem um custo indireto diferente de um construtor que é eu construtor. Que é ele mesmo que está ali tocando a obra, que ele tem apenas um carro, então ele tem um custo indireto menor. Então, eu preciso fazer essa comparação. Você precisa ter essa expertise com o construtor. Eu apresentei no banco, o banco aprovou aqui, com base no SINAP. Mas eu consigo executar isso aqui, com base na minha realidade? Tá, mas Kleber, entendido esse processo, onde começa a nascer o lucro desse construtor? Porque no fim o que ele quer é resultado. Então, onde que esse lucro nasce? Como eu falei anteriormente, é um conjunto de fatores. Então, desde o cliente correto, por exemplo, eu não posso captar um cliente que é do Minha Casa Minha Vida e querer construir uma casa para ele no condomínio. Então, desde a seleção do cliente, eu vou começar a fazer meu marketing, vou começar a captar cliente. Eu tenho que captar o cliente correto. Por exemplo, eu não posso ter uma unidade Minha Casa Minha Vida e querer captar um cliente de médio ou alto padrão. Então, aí já inicia o lucro. Se eu pegar o cliente errado, eu vou querer ficar adaptando o meu orçamento para esse cliente, eu posso ter prejuízo no final. E aí vem todos os fatores, aprovação de crédito, você ganhar no tempo, atender os prazos ali de aprovação, porque você dá entrada no projeto na Caixa, se você for deficiente na documentação, não entender bem o processo, isso pode demorar 4, 6, 1 ano para sair. Então, aí o orçamento que você passou lá, ele já está defasado depois de 8 meses. E aí vem para a parte da obra, que é a questão de qualidade, contratar uma boa mão de obra. Então, não existe um lugar específico. Todos os processos você tem que se atentar ao máximo. Desde a escolha do cliente, qual o cliente certo que eu quero comunicar, desde aprovação na Caixa, questão de prazo, desde uma elaboração de bons projetos, desde acompanhamento do orçamento, a execução qualidade. Então, tudo está envolvido. Kleber, e aí agora eu fiquei com uma dúvida aqui. Pensando em conseguir um financiamento a partir do crédito do cliente, né, e conseguir um financiamento a partir do crédito próprio. Logicamente, a finalidade é diferente, né? Com o cliente, você vai construir para ele morar, você vai tirar o lucro dessa diferença do que você orçou com a sua execução, né? Mas quando eu pego um crédito para mim, para a minha empresa, onde eu vou, para a minha construtora, eu vou construir, depois eu vou vender esse imóvel, como você falou. Existe alguma diferença na gestão dessa obra? Né? E aí vou chegar no ponto, se eu quero garantir meu lucro, eu posso tentar depois ter um valor de venda um pouco maior para tentar reduzir um pouco um problema de produtividade ou de excesso de custo, né? Existe diferença de onde está o lucro nessas duas formas de conseguir o financiamento? Sim, existe uma diferença, Edson. Por exemplo, se eu fecho a casa para fazer para você, eu passei um preço fechado.
Claro que tem algumas indexação de INCC, mas o preço é fechado. Se eu fechei para você por 500 mil reais, eu tenho que te entregar essa casa por esse valor. Teve algum problema de obra, teve uma variação nos preços materiais, eu tenho que entregar. Quando eu faço esse financiamento em meu nome, automaticamente, a casa ficou mais cara durante o processo. Eu posso, a depender do que o mercado está pagando, dependendo do preço do mercado, eu consigo colocar essa casa um pouco mais cara. Essa casa eu tinha previsto que eu colocaria ela no mercado por 500 mil, mas eu gastei um pouco mais, vou lá para 550, o mercado está pagando isso, 600, então tem uns pós e contras. Se eu fizer para cliente, quais são as vantagens? Às vezes eu não tenho crédito suficiente, não tenho renda suficiente para aprovar um crédito no meu nome, mas você como cliente tem. Então, já pegando um gancho aqui, não existe melhor ou pior. Existem os pós e contras em cada um. Sim, exato. E Kleber, tem um ponto aqui, a gente falou de custos, né? E quando a gente vai falar de construção civil, a maioria das discussões estão focadas nas grandes empresas, em cenário macroeconômico, né? E se fala de crédito, né? Dificuldade que hoje existe para conseguir crédito, e alguns falam que o preço está acessível, outros nem tanto, essas taxas de juros não estão, já foram melhores no passado, né? Sim. E a gente está falando aqui da visão disso para o pequeno construtor, mas tem outro tema que se fala muito nessas conversas mais estruturais, que é a mão de obra. Mas se fala muito pouco sobre o impacto, né, da mão de obra no pequeno construtor. De novo, as conversas são sempre para os médios e para os grandes, né? E você que está mais próximo desse pessoal, como que você vê esse impacto da mão de obra, não só na questão dos custos, mas na facilidade ou dificuldade de se conseguir a mão de obra? Como que isso tem impactado esse pequeno construtor? Edson, a questão da escassez de mão de obra, ela impacta desde o pequeno até o grande. Tá? E não só a escassez, às vezes você tem profissional, é mais a questão de qualificação, tá? Então, às vezes, tá faltando pedreiros, está faltando ajudantes, sim, está faltando, mas a questão mais é qualidade, porque assim, a construção civil nossa, principalmente para o pequeno, é muito artesanal. O cara vai pegar o bloco. As grandes construtoras estão investindo na industrialização da construção civil, mas eu acredito que o impacto é geral, independente de ser pequeno, de ser grande, de ser médio, o impacto é geral. E aí tem um ponto, né? A construtora grande, ela consegue investir em industrialização, em outros cenários. O pequeno acaba... talvez ele até tenha as alternativas, mas elas não chegam para o pequeno construtor, né? Sim. Porque não tem escala. Às vezes a gente faz 1, 2, 3 casas diferentes. O consultor que faz 300, 500, 400, consegue escalar isso e consegue diluir esse investimento na industrialização. O pequeno não. Então, a industrialização para o pequeno praticamente não existe. E ainda, se for acontecer, ainda tem algum tempinho aí para isso rolar. Sim. Kleber, eu queria te fazer uma pergunta bem burocrática agora, mas bem burocrática mesmo, que é assim, que custos esse pequeno construtor ou esse pegador de crédito, tomador de crédito, esquece que tem, né? Tem algum custo legal ou burocrático nesse processo que normalmente as pessoas entram de cabeça e não enxergam? Sim, tem vários, principalmente quem está iniciando nesse mercado. Mas eu diria aqui que são os custos indiretos e a sua própria remuneração. Tá. E como que isso funciona? Eu comentei anteriormente, por exemplo, o consultor, ele tem um carro que roda na obra, tem um ajudante, tem um administrativo, e às vezes ele não sabe encaixar esses custos nas obras que ele pega. Então, se eu sou pequeno consultor e pego 10 obras, eu tenho que ratear esses custos para essas 10 obras. Então, às vezes, eu sou engenheiro. Se o salário do mercado do engenheiro está pagando X, eu tenho que colocar esse salário lá também nos meus custos. E às vezes a pessoa fala, eu fiz uma obra, sobrou X mil. Sim, mas você colocou seu salário aí, você colocou o carro que você roda, a depreciação do carro, então esses custos às vezes passam despercebidos, justamente por inexperiência em custo. Porque, como eu te falei, a gente comentou no início,
o conhecimento de curso é muito deficitário ainda no mercado. Uhum. E aí, já que a gente chegou nesse ponto, né, o conhecimento é muito deficitário. Você, desde quando eu te conheci, já trabalhava com educação na internet. Eu lembro que lá, quando eu te conheci, você ensinava muito de orçamento e agora tem ensinado bastante em relação a esse financiamento para construção. Cara, como que você vê esse processo que não é novo, né, de evolução da educação para a internet, e como que você vê a adesão das pessoas a esse tipo de educação? Né? O que funciona, o que não funciona? Nesses teus anos de experiência, o que você entende que foi positivo e o que foi negativo nesse processo? Edson, na área de construção civil, a faculdade ela prepara muito mal os profissionais. Então, eu sei por mim, então, eu precisei aprender de orçamento, eu tive que correr atrás, participar de cursos, na época ainda era presencial, fazer uma pós-graduação. Então, tem muita gente com sede de conhecimento na internet, tem muita gente querendo aprender. Então, se eu precisei ir atrás, eu acho que as pessoas precisam também. Então, essa questão de conhecimento, compartilhar, e eu falo assim, quando eu aprendo alguma coisa, eu quero compartilhar com as outras pessoas. Isso me ajuda mais a aperfeiçoar a qualificação. Por exemplo, eu trabalho com financiamento. Aí eu tenho vários alunos, eu tenho uns problemas aqui, compartilho com eles, que já tem outros problemas lá na região deles. Porque eu tenho alunos hoje do país todo, do Brasil todo. Então, a gente tem essa vivência. Por exemplo, não está dando certo aqui, o que está dando certo e o que você fez? A gente, além dos cursos, a gente cria os grupos, as comunidades. Então, o conhecimento hoje é muito importante, cara. E qual que é a dificuldade principal que esse pessoal encontra, assim? Logicamente, agora eles estão partindo do ponto que o pessoal conseguiu ter acesso à educação, né? Conseguiu acessar um pouco de conteúdo e de conhecimento que eles não tinham, né? Nessa tua experiência ali, quais são as dúvidas e as situações que mais se repetem e que o pessoal vai atrás de soluções? Eu acho que hoje é mais a questão, não é tanto a questão técnica, tá? Assim, tem gente que tem dificuldade de vender, tem gente que tem dificuldade de comunicação, e muitos procuram esse conhecimento. E às vezes eu até incentivo. Kleber, eu entrei, não sei captar cliente. Você precisa de cliente. Kleber, eu estou iniciando, mas tenho dificuldade de precificação. Precisa estudar. Então, são vários pontos. Como eu falei lá no início, você falou, lucro está onde? É uma série de fatores, é uma cadeia. Kleber, agora a gente vai para um quadro que nós fazemos com todos os nossos convidados, que se chama Demolição ou Reconstrução. Todo mundo que já está há algum tempo trabalhando com construção civil já escutou algumas frases sensacionais, e a gente gosta de trazer essas frases ou essas verdades que não são tão verdades para a gente debater. E a ideia é muito que você nos diga se essa frase que eu vou te dizer, vou te falar 5 frases aqui, uma de cada vez, se a gente tem que demolir isso de vez, ou se tem alguma coisa ali que faz sentido reconstruir. Ela não está de todo certa ou nem de todo errado, e se ela tiver 100% certa e você concordar, fala, cara, concordei, tá? Certo. Mas vamos para esse quadro, então, demolição e reconstrução. A primeira frase que eu trouxe, eu já escutei isso em uma construtora grande, que é... Não foi bem assim, a frase que eu escutei foi no crédito, mas a frase que está aqui é: o lucro está no financiamento. Não. Essa nós precisamos reconstruir. Está onde o lucro? É uma cadeia, são vários fatores. Não adianta eu fazer uma aprovação bem feita, conseguir um financiamento, se eu não controlar a execução desses recursos. E onde impacta mais? É na gestão do material, do custo do material, na produtividade? Onde você entende que é o ponto principal para encontrar esse lucro? Edson, ultimamente eu estou vendo muitas consultoras e pequenos consultores sofrer processos judiciais por qualidade. Então, é um problema que a gente citou lá atrás. Mão de obra desqualificada.
Então, às vezes, você consegue um bom financiamento, consegue a mão de obra, consegue executar dentro dos custos, mas você esqueceu de controlar a qualidade. E isso aí gera um problema futuro que vai absorver seu lucro. Então, nessa área, cada ponto é importante. Não existe mais ou menos. Se você esqueceu alguma coisa, isso vai gerar um impacto lá na frente. Então, desde a aprovação do cliente, elaboração de projeto, controle de orçamento, execução, qualidade, cada pontinho é importante. Sim. Vamos para a segunda frase. Ótima resposta. Não tinha pensado na questão da qualidade mesmo. Segunda frase. Cliente sem dinheiro não faz obra. Faz. Não digo que precisa ter alguma coisa. Por exemplo, o financiamento ele tem algumas taxas que você já precisa ali de início já pagar. Mas são coisas comparado ao valor da obra baixo. Então, dá para fazer. Precisa de um dinheiro um pouco, mas dá para fazer. Porque ali no início você precisa contratar projetos, taxas da Caixa, taxas de cartório, mas comparando com o custo da obra é um valor bem significante. O importante é crédito. Sim. Crédito vale mais que o dinheiro em algumas situações. E essa terceira aqui eu já tenho feito de um jeito ou outro para várias pessoas, mas dá para falar que hoje em dia mão de obra é o maior problema da construção? Sim, essa eu concordo. É o maior problema. O principal fator está na falta de gente, na falta de qualidade, é estrutural? O que você... São as duas coisas, falta de gente, falta de qualidade. Mas, assim, eu posso afirmar para você que se eu colocar um anúncio aqui, eu vou conseguir um pedreiro. Mas aí eu tenho que analisar a qualidade, que não vai ser boa. Se ele está parado, é porque ele não atende aos requisitos ali de qualidade. Tá. Ótimo ponto de vista. Quarta frase. O orçamento é só para aprovar o financiamento? Não. Para que serve o orçamento? O orçamento é um dos principais pilares do sucesso do empreendimento. É um dos principais. Orçar e controlar esse orçamento. Orçamento também sem controle é papel, né? Então, eu preciso orçar e controlar. Ótimo. E a última frase, eu acho que é a que está mais dentro desse contexto. E antes eu vou falar a frase antes de eu dar a minha opinião, porque esse é um tema que eu gosto, que pequeno construtor não precisa entender de crédito? Precisa. Precisa muito. Precisa mais do que o grande. Por quê? Porque o grande, às vezes, o banco bate na porta dele lá, ó, vem fazer, estamos com crédito aqui, vamos construir. O pequeno ele precisa entender, ir atrás, saber o que fazer, precisa entender muito. Sem crédito hoje não existe construção. E essa é uma das coisas que eu acabo, logicamente não só no cenário do construtor, meio que trazendo para a vida e converso muito com o pessoal aqui, né? Quanto menos você tem, mais você precisa entender de dinheiro. Né? E como lidar com o teu dinheiro e com o teu crédito para ter sucesso. Então, cara, entender de crédito para o pequeno construtor deveria ser assim, obrigatório. Mas é o meu ponto de vista. Mas sim, concordo com você. Concordo com você. Cleber, nós estamos andando aqui para o fim, né? E a última pergunta, eu sempre gosto de fazer olhando para o futuro, né? Pensando um pouco para frente. Eu queria saber de você, assim, olhando esse cenário que nós temos hoje de crédito, financiamento imobiliário, de como é o pequeno construir, né? A gente falou muito pouco de Minha Casa Minha Vida e o foco nem é esse, mas existem várias modalidades desse pequeno construtor conseguir fazer negócio, né? Como que você vê esse cenário dos próximos anos para esse perfil de construtor, né? As coisas tendem a ficar estáveis e ser um cenário muito similar nos próximos 4, 5 anos? Existem algumas mudanças que podem acontecer? Existe alguma ideia de legislação nova que possa ajudar ou atrapalhar? Como que você vê esse futuro desse pequeno construtor em relação ao crédito? Edson, se eu pudesse resumir essa sua pergunta em uma resposta,
eu diria que investir em conhecimento. Tá. O mercado ele muda muito rápido. O mercado hoje de 2026 é diferente do mercado de 2016. 15 anos atrás, engenheiro não sabia sobre crédito, arquiteto não sabia sobre crédito, consultor não sabia sobre crédito. Então, virá novos assuntos, novos temas, e precisa qualificar, precisa estudar, precisa ter esse olhar realmente para o futuro. O que vai acontecer? Como que eu vou melhorar minha gestão, melhorar minha questão de orçamento, meu controle, minha qualidade? Igual eu falei, por exemplo, ultimamente nós temos vários problemas com pós-obra, que é os problemas que acontecem depois de entregar a obra. Por quê? As pessoas pensaram, vou tomar crédito, vou construir, vou vender e pronto. Não é só assim. Então, está tendo pós-obra, já tem muitos consultores, muitos alunos que me procuraram, Kleber, eu quero documentar meu pós-obra, que eu estou tendo problema, porque às vezes, só pegando um gancho aqui, por falta de conhecimento, você vai resolver algo na casa do cliente que apresentou depois, que já não está mais na garantia. Sim. A gente tem muita a questão de falar assim, não, eu entreguei a casa, 5 anos de garantia. 5 anos não é todo serviço que é 5 anos. Tem serviço que é no ato da entrega, você como meu cliente, você verificou, está funcionando, no outro dia você não pode reclamar, você verificou que estava funcionando, assinou o checklist. Então, às vezes o consultor um pouco amador, não investiu no conhecimento, não investiu na documentação, ele está botando lá na casa do cliente para resolver um problema depois de 1, 2 anos, que a garantia expirou no ato. Por quê? Falta de conhecimento, falta de organizar os processos, de ter documentação. Então, o mercado hoje, ele deixou de ser amador. Quem vai permanecer no mercado é quem investe em conhecimento, em qualificação, em processos. Ótima resposta. E, Kleber, para a gente encerrar, o pessoal que quiser te encontrar por aí, Instagram, site, então, onde que o pessoal te encontra, cara? Edson, eu estou no Instagram, o orçamentista, Kleber Santana, o orçamentista.1. Pode pesquisar no Instagram, Kleber Santana. E estou no YouTube em 2 canais. Eu tenho um canal da plataforma Casa, que eu falo muito sobre financiamento de construção. E tem o meu canal Kleber Santana, que eu falo mais sobre parte burocrática, INSS de obra, tributação, essas coisas todas. No YouTube, bastante conhecimento. Instagram, eu parei um pouco de fazer conteúdo, que o Instagram está muito voltado lá para humor, essas coisas. A gente posta alguma coisa técnica lá, às vezes uma curtida, 2. Mas no YouTube a gente está bem atuante. Você vai ver no canal meu principal, vai ter praticamente 400 vídeos, muitos vídeos lá na plataforma Casa. Legal. Bastante um conhecimento mais denso de vídeos, essas coisas. Bom, Kleber, muito obrigado. A conversa foi extremamente produtiva, principalmente para um público que a gente não está muito acostumado a falar, que é esse pequeno construtor e que você bateu bastante, né, na questão de acesso a conhecimento. Acho que o que nós conversamos aqui vai ajudar muita gente a entender um pouco melhor e procurar soluções de crédito para conseguir fazer mais obras. Cara, queria te agradecer demais e as portas estão abertas para no futuro conversarmos novamente. Eu que agradeço, Edson. Espero voltar aqui mais vezes para bater esse papo com vocês. É o primeiro podcast, naturalmente fico um pouco nervoso, mas acho que nos próximos a tendência é melhorar. Legal. Foi show. Tchau, tchau, pessoal.